na aula discipulado hoje, uma dinâmica para nós vermos como é que está o nosso aprendizado. Se a gente só ouve, a gente sabe argumentar. Então, começando aqui na lição 12º dia, desenvolvendo a amizade com Deus, no tópico 3, número 1, Jennifer. 3, número 1. Todas as vezes que você confia e faz tudo o que Deus diz, mesmo sem compreender, você aprofunda a sua amizade com Ele. Nós estamos falando primeiramente de ter uma amizade com Deus. E Tiago 4,8, ele diz assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai a mão os pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Então, quando nós desenvolvemos uma amizade, um relacionamento com Deus, é como se fosse uma amizade, um relacionamento normal. Então, todo relacionamento, toda amizade, ela precisa ter como base a confiança. E é um dos fatos que é mais difícil, assim, num relacionamento com Deus, porque é totalmente confiança. É como se nós estivéssemos no escuro e confiando totalmente nele, aonde ele nos guia, aonde ele fala pra gente ir, a gente precisa ali pisar e ir. Então, é com isso. Todas as vezes que nós confiamos e fazemos tudo o que ele diz, mesmo sem compreender, nós aprofundamos a nossa amizade com ele. Então, aquele nosso relacionamento, ele traz mais confiança, ele traz mais segurança e é como se nós estivéssemos cada vez mais nos aproximando, porque para confiar totalmente 100% numa pessoa, confiar a nossa vida é algo muito forte, por mais que às vezes a gente fala que faz, muitas das vezes não fazemos, porque queremos as nossas vontades, mas confiar em Deus é como se fosse um tiro no escuro, literalmente, porque nós não sabemos para onde vai, mas sabemos que com ele no final tudo vai dar certo. Maravilha. Alguém tem alguma dúvida sobre o que a Jennifer falou? Então ela fixou a parte forte do texto, que é o quê? Confiar. Então eu devo adaptar para obedecer a Deus na fé. Então preciso me adaptar com essa questão da confiança, que ela detalhou bem, e aprofundar a amizade. Conforme eu vou compreendendo, eu vou me aprofundando. Vamos lá então, Reinaldo. Você está no 2. 2. A, B. Eu achei aqui. Página 14. A parte Vou pegar a Mariana, se ela não te mostrou isso aí. Ela estava toda gaguejando aqui, não sabia. 12ª lição. A parte 3. Nós nem consideramos a obediência como característica de amizade. Ela é para o relacionamento com o pai, o chefe ou o superior, não com o amigo. Agora eu argumento isso? Você tem que ler o A e o B. É seu. Ah, entretanto, Jesus disse: vós sereis meus amigos. João 15:14. E B, quando nos chamou de amigos, Jesus poderia se referir a amigos do reino em uma corte. Aqui é para falar o que? Referente a A ou a B? Ou as duas? Tudo isso aí que você leu. Aqui a lição 2 diz, referente à obediência. A gente não considera a obediência como um princípio de amizade. Ela simplesmente é para respeito aos pais, chefes, enfim, autoridades. A lição A que diz aqui: entretanto Jesus disse: vós sereis meus amigos. E João diz: eu não chamo vocês mais de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo que ouvi do meu Pai. Isso é referente à confiança que a gente disse.
aquilo que o amigo tem para com o outro, a questão da confiança, né, de poder passar algo, uma propriedade sua, uma coisa confiável a si mesmo, e revelar esse segredo para o seu amigo. Isso é ser amigo. Quando nos chamou de amigos, Jesus poderia se referir a amigos do rei em uma corte. Essa questão que eu não compreendi antes. Ele falou que ele poderia se referir a amigos, mas ele não referiu aos discípulos e outros como esse amigo da corte, mas como um amigo de verdade. Ah, tá. Então, aqui Não no... amigo de contrato, não amigo de... O que ele está falando aqui, ó, característica de uma amizade começa pela obediência. A obediência é uma característica. Aí ele vai mostrar aqui, ó, que normalmente a gente obedece um chefe, obedece um patrão, mas não obedece a quem? A Deus. Entendeu? Então nós colocamos obediência em tudo quanto é coisa, menos em quem? Então esse relacionamento fica falho quando não tem essa obediência, que é nessa parte aqui. Eu devo optar em obedecer a Deus. Através do quê? Da fé. Então, eu vou optar por isso, eu vou obedecer. Senão essa amizade vai ser uma amizade o quê? Furada. Vamos lá, Eliana, diaconisa. 3, a partir do 1, né, Bispo? Repare, Jesus espera que façamos só o que ele fez com o Pai. João 15, 9 até o 11, e a verdadeira amizade não é indolente. Aí eu coloquei assim: Jesus veio na terra para nos mostrar o Pai, e através que ele nos mostrou o Pai e como se comportar com ele. A verdadeira amizade indolente, eu pesquisei, significa também doloroso, ou seja, a amizade que você tem com Deus não pode ser dolorosa, não traz dor. Porque muitas das vezes as pessoas acham que para se aproximar de Deus, como outras religiões, né, precisa se machucar para poder chegar até Deus. E Deus não é dessa forma. Ele simplesmente, através das ações, Ele quer que através dos nossos atos, que a gente chegue até Ele e tenha uma amizade, venha desenrolar uma amizade verdadeiramente como se a gente tivesse outra pessoa do nosso lado. Da mesma forma que a gente chega, dá um bom dia, dá uma boa tarde, fala da nossa vida para a pessoa do lado, da mesma forma Deus quer que a gente desenvolva essa amizade com Ele. E Ele se alegra pelas simples coisas, pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, como cuidar de uma alma, como fazer algo na obra de Deus. E é assim que a gente vai desenvolvendo a amizade com Deus. A amizade com Deus é quando você levanta, quando você dá bom dia para o seu filho, para a sua filha, e você lembra, não, vou dar um bom dia para o Espírito Santo de Deus, vou dar bom dia para Deus, para poder que Deus... ao decorrer do dia, que venha tomar direção, não só tomar direção das nossas vidas ou tomar atitude, não, mas que Ele venha fazer parte da nossa vida e do nosso meio. E Ele observa nos simples atos, tudo isso é como se fosse uma adoração. Quando você coloca no seu coração que você vai acordar de manhã e você vai buscar a amizade de Deus. Bom dia, Jesus, tudo bem? Bom dia, Senhor, hoje eu estou indo para o meu serviço. Deus seja comigo em todas as minhas atitudes. Se algo que eu estiver fazendo lá no meu serviço desagrada o Senhor, o Senhor coloca tudo no lugar. Deus, hoje eu quero te adorar. Então, simples atos de você buscar Deus, de você buscar a amizade dEle, Ele encara como se fosse um ato de adoração. Maravilha. Essa parte da Eliana, alguém ficou com dúvida? Então ela está falando aqui o título: repare, Jesus espera que façamos o mesmo que Ele fez com quem? Com o Pai. Que ele está lá em João 15, o Pai o amou, eu também vos amei. Aí ele fala assim: o que permanece em vocês e em mim é o amor. Então essa parte aqui eu achei interessante que ela estava falando aí, que agora eu entendi o sentido aqui do indolente. A verdadeira amizade não é indolente, ela age independente do que você está sentindo. Então as pessoas só têm amizade com Deus quando está precisando do quê? Quando tem uma dor, quando está com alguma debilidade. Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Então aqui ele está falando assim, ó, Deus fica alegre quando nós fazemos pequenas coisas por Ele, mas por amor, não por necessidade.
Então, normalmente as pessoas se aproximam de Deus porque está precisando de alguma coisa. Aí ele fala assim, ó, os pequenos atos, coisas pequenas, foi o que ela falou aqui. Você vai ter oportunidade, talvez uma vez na vida, de agradar a Deus com pequenas coisas. E pode ser um sorriso, pode ser um aperto de mão, pode ser uma gentileza numa rua. Essas pequenas coisas aqui, está falando aqui, ó, vai ter uma oportunidade que você vai ter de ser gentil, de animar outra pessoa, que isso aí você está fazendo a vontade do Pai, que você amou o próximo, que Jesus também fazia isso, e Deus também faz isso. Ele amou a gente, nós sendo ainda o quê? Pecadores. Então eu não posso julgar as pessoas pelo meu estado do quê? Eu estou legal hoje, então o mundo inteiro tem que estar legal. Quem faz isso não está enquadrado no que a palavra de Deus diz. Independente do que você está sentindo. Você tem Cristo na sua vida. Amém? Então vamos lá, continuidade. 4, Elaine agora. Já o 2 e o C, tudo já foi? Só? Já. Ela falou todos ali. Eu resumi. O T, do 4 é derrotar por valorizar a Deus, o que Deus valoriza. Quanto mais você se torna amigo de Deus, mais se importa com as coisas com as quais Ele se importa. Aí eu coloquei assim, nós nos aproximamos de Deus quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós estudamos a palavra, quando nós vamos à igreja. Simples gestos que nós fazemos com o coração nos faz nos aproximar cada vez mais de Deus. Quando nos importamos com o ser humano, que aprendemos a amar e a perdoar, nós estamos nos importando com as coisas que Deus se importa. Em 1 João 4,9 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que nós fôssemos salvos. Então, para Deus, na minha concepção, o mais importante para Deus é o ser humano. Eu nem vou comentar o da Elaine, porque o Aelton vai falar agora aqui. É eu. Não. Não, você é o Você 4. é o 4. O 2 é o Aelton. Pensando que sim, Deus valoriza, pois Paulo é o maior exemplo disso. As prioridades de Deus e as suas. 2 Coríntios 11, versículo 2. O que Deus quer, é o que Paulo faz, entendeu? O que Deus quer? Deus quer que a gente seja limpo, puro, né? E imaculado, né? Ainda que a gente veja pecador, sujo, mas Deus quer essa pureza, essa santidade. Aqui, então, como é que Paulo externou isso? Né? Paulo escreveu porque estou zeloso de vós, como zelo de Deus, né? Quer dizer, Paulo está zelando pela igreja, pelas almas, pelas pessoas, querendo que essas almas, pessoas, nós, né? A igreja seja limpa, pura, imaculada. Entendeu? Isso que eu entendi aqui. Ele conclui. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado, né, para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, né, a saber, a Cristo. Então, o que eu entendo que Paulo está fazendo aqui, que deve valorizar a Deus. Paulo é o maior exemplo, né, disso, porque ele levava açoites, né, como eu li no capítulo aqui, teve naufrágio, fugiu de salteador que é bandido, enfim, passou uma vida sofrida, preocupado em fazer o que agrada a Deus, é o que eu entendi, né? Preocupado em fazer o que agrada a Deus. O que agrada a Deus? Que as pessoas cada vez se limpem, né, para chegar a Cristo, porque nas cartas de Paulo a gente percebe isso, né? É a cobrança dele, não é passando a mão na cabeça. Eu entendi isso aqui. Então esse versículo aqui eu entendo que resume o pensamento dele, que Deus quer da gente, né? Paulo estava preparando a igreja, né? Que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem por um marido, a saber, Cristo. Eu entendo dessa maneira. Ele tinha essa preocupação de estar preparando os irmãos, preparando a igreja para se apresentar a Cristo limpo. Eu entendi. Então, juntando aqui a Elaine e o Moelto, vai vir a continuidade agora com a Antônia.
que ele está falando assim, ó, eu devo optar por valorizar o que Deus valoriza. Não era a vida dele, não era os problemas dele, mas era o problema da obra. Então ele abriu mão de tudo. Então ele estava tentando manter a igreja, quando ele leu no verso 2 de Coríntios, zeloso pela obra de Deus, virgem, imaculada, sem sujeira. Então ele ia para cima com força. Agora vamos dar continuidade. Pode ir, Antônio. Aqui, né, no capítulo 4, no Salmo 69, aqui diz assim, né? Devo optar para valorizar o que Deus valoriza. Aí aqui fala assim, Davi se sentia da mesma forma, no Salmo 69, que diz assim, pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Aqui está se referindo ao nosso dia hoje, que é aquilo que acontece com o nosso próximo, na nossa casa, também nós temos que nos importar. Então, o que nós temos que fazer? Ensinar as pessoas a ter uma verdadeira adoração ao Senhor, pois a casa do Senhor é zelosa, né? E aquilo que incomoda o próximo tem que nos incomodar. A dor do próximo é a nossa dor. E o que o Senhor nos deixou para que a gente possa fazer as pessoas mudarem os comportamentos é a verdadeira adoração ao Senhor. Somos feitos para isso, para adorar, e com essa adoração as pessoas vão mudando os pensamentos, né? E ele também estava no espírito de revolta, estava se sentindo revoltado, porque as pessoas estavam afrontando a Deus, né? Ele fala aqui, que os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Davi estava preocupado porque se ele estava fazendo a lição de casa certa, né? Eu acho. Amém. O Davi aqui, você pode ler esse salmo, não sei se lê o salmo inteiro. Ele fala que o sofrimento de Davi prefigura o Messias. Então, onde a Antônia estava falando aí, no verso 9, o zelo da tua casa me devorou. Isso aí quer dizer, se você vê alguém pecando, fazendo alguma coisa errada, tem que consumir você, irmão. Não, você vai para o inferno, meu filho. Como você está fazendo isso? Como você pode? É como se ele fosse o Cristo e você não é o Cristo. Você não vai salvar. Mas você leva tão a sério aquilo que você não aceita ver a pessoa errando. E achar aquilo normal. Então é isso que eu estava aqui, ó. O que Deus valoriza, eu vou valorizar também. Vamos lá, Tati. O que importa mais para Deus? Deixar a redenção do seu povo em primeiro lugar. Ele quer que todos sejam salvos. B. Em segundo lugar, seus filhos comuniquem as boas novas aos outros. Terceiro lugar, C, né? Amigos de Deus contam aos seus amigos a respeito de Jesus Cristo. Aqui baseado em 2 Coríntios 11, Salmos 69, 9. Deus tem zelo por nós. Temos que valorizar o que Deus valoriza. As prioridades têm que ser as nossas. Baseado aqui na letra A redenção do seu povo em primeiro lugar, Deus quer que todos nós sejamos salvos. Para Ele não existe alguém diferente, Ele não faz acepção, Ele quer que todos sejam salvos. Basta a pessoa querer ser salva. Em segundo lugar, que nós comunicamos as boas novas. Nós somos a diferença nessa terra, né? Tem muitas pessoas aí pregando o evangelho de uma maneira errada, fazendo coisas erradas e acaba dando mau testemunhos. E o que Deus fala aqui é que a gente tem que pregar a boa nova. E a maior boa nova é o nosso testemunho, porque não adianta eu estar no altar pregando algo e dentro da minha casa, dentro do meu serviço, dentro da minha escola, eu estar pregando algo diferente, fazendo coisas diferentes que não é do agrado de Deus. Eu não vou estar pregando a boa nova. E para mim a boa nova é o nosso maior testemunho de como somos lá fora. Amigos de Deus contam aos seus amigos ao seu respeito. É o que eu tenho visto aqui. Vou dar um exemplo do meu trabalho. Qualquer oportunidade que uma pessoa me dá no horário do almoço, seja em qualquer momento, eu sempre falo aquilo de bom que Jesus fez através da minha vida, o que Ele fez por mim, pela minha família. Eu tento falar o máximo dos bons testemunhos que Ele deu para mim,
para falar do amor dele para as pessoas, para que essas pessoas venham, através do meu testemunho de vida, aceitá-lo e poder obter a salvação. Foi o que eu entendi desse versículo. Viu que legal essa parte da Tati aí? O cara dá umas dicas fortes, hein? Olha a primeira dica que ele dá aí. Ele tá falando assim, ó, o que importa mais para Deus? Então ela falou, a redenção do seu povo em primeiro lugar. Quem é povo de Deus? Nós. Toda a humanidade. Então Deus não quer que ninguém... Ninguém. Não tem como você ser um crentinho que fica julgando pessoa, falando, esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Então ele tá falando aqui, ó, ninguém se perca. Por isso que é zelo pela obra. O zelo de você estar pregando esse evangelho é isso, ninguém pode se perder, não tem como eu aceitar. Ó. Você está indo para o inferno, irmão, o inferno não é 30, 40, 50, 100 anos, é eternidade. Ele tem que ter uma reflexão muito mais profunda para imaginar que aquela pessoa vai passar uma eternidade, não é 5 minutos. Então a Tati falando isso aqui, ó, primeiro lugar, Deus não quer que ninguém se perca. Segundo lugar, que seus filhos comuniquem as boas novas. Tá todo mundo falando de política. Para tudo quanto é lado, todas as idades. Mas vê se você encontra alguém falando de Jesus com essa mesma... Não estão comunicando. Começando pelos próprios crentes, que são cristãos. Como a Tati falou ali, se eu tenho uma oportunidade, eu conto aos meus amigos a respeito de Jesus. Então isso é muito importante fixar e você entender. Eu estou fazendo o meu papel? Eu sou amigo de Deus? Eu estou repassando esse amor, essa verdade, estou orando pelas pessoas, ou eu estou aquela pessoa que fica isenta de tudo? Não é comigo, tanto faz. É na sua casa que você está com dor. Então nós temos que prestar atenção se nós estamos sendo verdadeiros o quê? Amigos de Deus. Beleza? Vamos para o item 5. Mateus. O que o pessoal está fazendo, você faz igualzinho. Mas o meu não tem versículo. O meu também não tinha. Era só para ler para explicar. Interpretação de texto. Sim. Mas o que eu tenho deve perseguir a serva de Deus. Não havia sido de tudo desejo aparentemente conhecer a Deus. Eu entendi aqui que ele deve ir atrás, correr, tentar ao máximo ficar mais próximo de Deus, que é a paixão de querer ficar mais próximo de Deus. Perfeito. Vou falar depois. Pode continuar agora aí, a Mari. Ele usa palavras como alegre, anseio, sede e fome. Salmos 63, 27. Fala mais alto aí, Mari. Aqui, pelo que eu entendi, porque mais outra coisa Deus desejar ser amigo de Deus. Aí, na Bíblia pesquisar, Salmos 63:3, porque a tua benignidade é melhor do que a vida e os meus lábios te louvarão. Porque aí fala assim, eu tenho que desejar ser amigo de Deus do que mais outra coisa, por conta que ser amigo de Deus é melhor do que a vida. Acabou aí? Aí eu fui pesquisar o que era benignidade. Aí saiu qualidade ou virtude, misericordioso, bondoso e fruto do Espírito Santo. E aí também tinha Salmos 27:4, que fala uma coisa pedir Ao Senhor ao Senhor e a buscarei. que possa morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, com o templo e a formosura do Senhor e aprender no seu templo. E a gente tem que buscar ser amigo de Deus todos os dias, não pode buscar só quando tem necessidade, tem que ter uma intimidade mais com ele. Maravilha. Daqui a pouco eu falo também. Adriana. O desejo de Jacó pela adoração de Deus era tão grande que ele lutou com Deus durante
durante toda uma noite. Em Gênesis 32, 26, e disse, deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. A alva quer dizer a claridade da manhã. Jacó ele lutou pela sua bênção, ele não desistiu, mesmo o anjo colocando impedimento nele para que ele soltasse, mesmo assim ele não desistiu do que ele queria. Hoje nós não temos essa oportunidade de segurar um anjo para pedir, até insistir pelo que a gente quer, mas a gente tem o poder da oração que Deus nos ouve, né? Até porque Jesus é nosso intercessor e ele intercede a nós ao Pai. E nossa oração, às vezes ela demora a ser atendida, nunca deixa de ser ouvida, dependendo da oração, Deus ouve tudo, porém tem orações que ele dá mais atenção, porque a oração que é feita em espírito e em verdade, com o coração. Tem como experiência minha mesmo, às vezes nós oramos, e às vezes nós falamos em voz alta, o inimigo ele sabe, e ele acaba colocando a gente em situações parecidas com aquilo que a gente orou, pediu a Deus, e nós acomodamos naquilo que é parecido com o que Deus, o Pai Teresa, prometeu pra gente, e a gente acaba tirando o nosso foco da oração, e acaba às vezes também murmurando, ou não achar que Deus fez do jeito que a gente pediu, e às vezes não foi Deus, porque não foi o tempo dele, e a gente acaba perdendo o foco por causa disso. Então, orar sempre, mesmo quando a situação parece que está acontecendo, não desistir de orar. Maravilha. Então essa parte aqui, ó, que ficou com o Mateus, a Mari e a Adriana, ele está mostrando o quê? Mais do que qualquer coisa, eu devo desejar ser amigo de quem? De Deus. Então vamos imaginar que você está morrendo de fome. Aí você chega em casa tipo tremendo com esse frio aqui. Tô com fome. Aí você tá assim com aquela fome. Aí alguém começa a esquentar um negócio lá, você tá olhando pra panela o tempo todo. Assim, aí coloca no prato, você tá olhando daquele jeito. A hora que coloca, você, ai, que delícia. Ele tá falando aqui o desejo. Aqui ele tá falando assim, ó, mais do que qualquer coisa eu preciso desejar apaixonadamente. Eu tenho que apaixonar, eu tenho que, sabe aquela coisa da paixão mesmo? Você vê a pessoa, fica assim, nossa, deslumbrado, aquela coisa de adolescente. Anelo, anseio, sede, fome. É esse desejo que ele está falando assim, ó, ardente que eu tenho que ter de ser amigo de Deus. Que aí termina com a Adriana falando aqui, ó. O Jacó, ele estava tão desesperado que ele, olha que loucura. O cara lutou com um anjo. Já parou para pensar que loucura é essa? Doido, varrido, saiu aleijado de lá. Mas ele foi para cima. Por quê? Ele ansiava aquela vitória, aquela bênção. Não te largo se não me abençoares. Então ele está falando para nós desejarmos ser amigo de Deus nessa mesma o quê? Intensidade. Vamos lá então, Eduardo. O 4 diz assim: Paulo foi outro apaixonado pela amizade com Deus. Era a sua primeira prioridade. Filipenses 3:10. Lá no primeiro versículo do capítulo 3 de Paulo, o título da palavra diz plena confiança em Cristo. Paulo, ele pede para os irmãos se alegrar no Senhor. Ele também enfatiza, a continuidade do texto, que os irmãos eles não devem confiar nas vontades e nos impulsos da carne. Ele enfatiza também as suas atitudes anteriores, que para ele, antigamente, ele achava que era lucro para ele, mas que na verdade era perda, né? E a partir do momento que ele conheceu a Jesus Cristo, ele começou a enfatizar aos irmãos, às igrejas, que Jesus era um dos melhores amigos e das melhores companhias, né? Que deveria estar andando com a igreja. Quando ele enfatiza para que os irmãos eles não confiassem na sua própria carne, nos seus próprios desejos, ele queria dizer que muitas das vezes, quando a igreja ou mesmo o povo ele anda e confia nas suas próprias vontades, confia no seu próprio braço, achando que aquilo que você confia vai dar certo, muitas das vezes nós acabamos se enganando. No tópico B, diz assim: a verdade
você está tão perto de Deus quanto escolher estar. E na parte 10 aqui também do versículo, diz assim: quero conhecer Cristo, no Filipenses 3, 10. Fala assim: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Paulo ele também enfatiza aqui também que a vontade dele, o anseio dele, é poder também vivenciar tudo aquilo que Cristo vivenciou. Viver as mesmas dores, sentir o que Cristo sentiu, né? E também lendo no decorrer do texto, também Paulo também diz também em não confiar no ser humano. Muitas pessoas às vezes acabam confiando no ser humano e acabam se decepcionando. Ele diz em confiar em Cristo, no primeiro versículo, né, que nós temos que se alegrar no Senhor. Por quê? Ele é o único que nós temos que ter a plena confiança, porque Ele é o único que não nos trai, Ele é o único que não vira as costas para a gente nos momentos que nós mais precisamos, nos momentos que nós estamos mais aflitos, precisando de um socorro. E ele enfatiza: Cristo, Ele é um tipo de amigo, de amizade, que em nenhum momento Ele vai virar as costas para a igreja. Então a igreja ela tem que entender isso. Que muitas das vezes a gente acaba dizendo coisas para pessoas que nós não deveríamos dizer. Nós temos que contar com Deus, dizer os nossos problemas para Ele, porque Ele sim, muitas das vezes consegue resolver. No C, diz assim: você realmente quer a amizade de Deus mais do que qualquer outra coisa? Paulo, a partir do momento que ele decidiu a seguir a Cristo, ele largou tudo. Ele esqueceu de tudo que ele fez no seu passado e procurou viver aquilo que ele tinha aprendido. O verdadeiro sentido de poder estar ao lado de Cristo. Trazendo hoje para as nossas vidas, eu penso assim: muitas coisas se passou, muitas coisas nós vivemos, muitas coisas a gente fez, muitas coisas de errado nós temos que deixar para o passado. A palavra de Deus diz que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então tudo que Cristo ele implantou, nos ensinou, Paulo ele traz para a igreja de uma forma de ensinamento, para que a igreja ela possa seguir os passos de Jesus. A parte que ele diz ali, Paulo foi outro apaixonado pela amizade com Deus, porque Paulo ele tinha um prazer de poder fazer aquilo que Cristo fez, de uma forma e outra viver o que Jesus viveu, poder transmitir o que Jesus deixou na terra, que é o amor, a compaixão, o vínculo com pessoas verdadeiras, de poder ajudar, estender o braço, porque muitas das vezes você se encontra só e você acaba não encontrando socorro do seu próximo, do seu vizinho, mas de Jesus sim. No E, diz assim, foi no D? Isso. Você foi apaixonado por Deus no passado, mas perdeu aquele desejo. Aqui ele fala do primeiro amor. Quando a gente encontra algo que é novo pra gente, no início, tudo é bom. Tudo é uma maravilha, a gente fica ansioso, a gente não para de pensar, a gente não para de ansiar pelo novo, porque é novo pra gente. Então ele enfatiza que ao passar do tempo, muitas das vezes, as pessoas elas acabam se esfriando, vai se deixando cair no comodismo, vai se deixando cair na rotina do dia a dia e acaba esquecendo do primeiro amor. O primeiro amor, as pessoas elas faziam por onde estar, faziam por onde transmitir a palavra de Deus, transmitir o que Deus realmente quer sobre as nossas vidas. E hoje ele traz isso, que muitas pessoas têm esquecido isso, não têm mais vivenciado o primeiro amor, têm esquecido totalmente. Tem hoje levado a vida como se fosse no automático, né? E no E, fala assim: este foi o problema dos cristãos de Laodiceia, perderam o primeiro amor. E no F, se você estiver
passando por abalos espirituais, não se surpreenda quando Deus permitir sofrimentos na sua vida. Aí é onde traz as nossas atitudes, as nossas decisões. E por muitas das vezes, nós acabamos esquecendo de estar próximo a Deus, e é onde começa a acontecer tipo de situações nas nossas vidas que muitas das vezes nós não esperamos, mas que se nós caímos em si, foi por tudo aconteceu tudo por causa das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, das nossas decisões e das nossas atitudes. Então, o importante de tudo isso é poder compreender que Deus sim, Ele é o nosso amigo, nós temos que sim confiar 100% nele, totalmente nele, e poder cada vez mais se fortalecer e poder fazer reflexões das nossas decisões, das nossas atitudes, procurar cada vez mais voltar lá no passado, mas não nas nossas decisões, mas sim no primeiro amor, onde tudo começou, onde tudo foi dado, né, as oportunidades sobre as nossas vidas. Amém. Irmã Kel. O sofrimento é uma forma que Deus nos sacudiu da liturgia espiritual. A liturgia que eu ouvi é um sono profundo, né? A pessoa fica parada, estagnada. Quer dizer, a gente passa pelo sofrimento, que nem o irmão falou, primeiro amor, né? Tudo bonito, aí acaba a pessoa ficar uma boa, né? Vamos falar assim, entre aspas, esquece de Deus, né? Vai procurar outras coisas. E aí o que vem? Vem o sofrimento, porque aí vem o sofrimento para a gente acordar realmente, né? Espiritualmente, para buscar a Deus, né? Eu vejo isso. Tá certíssimo. Val. Primeiro o versículo, né? Nosso sofrimento não são punição, senão são chamadas de um Deus amoroso. Mas deixa isso aqui. Só esse pedaço. Nosso sofrimento não são uma punição, são chamadas de um Deus amoroso. Deus está dizendo que Ele nos chamou para um sofrimento, mas que Ele chamou para uma punição, chamadas de Deus amoroso. Aí quer dizer que a nossa punição, que muitas das vezes eles nos punem, não colocam numa prova, não é para a nossa morte, não é que é para a gente fracassar, mas por amor dele, para que a gente possa crescer através da luta, da dificuldade. E quer dizer que eles não nos amam. Né? Maravilha. Fábio Lima. Bom, a lição nossa de hoje tem por tema desenvolvendo a amizade com Deus, certo? Meu tópico é o tópico 5. Mais do que qualquer coisa, eu devo desejar ser amigo de Deus. Eu entendo, só que ainda tem a minha parte aqui, tá? Tô falando só do comecinho da lição aí. Só pelo tema da lição e pelo tópico aqui que eu vou ler, eu já consigo voltar lá na criação. Quando Deus foi criar o homem, eu fico tentando imaginar o que Deus estava pensando naquele momento. Porque Deus não precisava criar o homem. Deus tinha os anjos, né, para o adorar nos céus. E engraçado que na criação, Deus, ele criando tudo ali, ele falou: haja luz, e houve luz.
haja luminares, e tudo foi haja, foi falando, dando ali as ordens, mas o homem não. O homem Deus criou com as próprias mãos. A Bíblia fala que do pó da terra, e aí o fôlego de vida foi soprado no homem. E aí o homem passou a ser um ser vivente. Aí mais para frente, ali começou, né, os animais, Adão dando nome para cada coisa. E aí Deus percebeu que o homem estava muito sozinho, né? Ele falou: deixa eu arrumar um pouco de problema para esse cara. Tá muito sossegado aqui. E aí foi e criou a mulher da costela do homem. Então eu acredito que desde o início Deus queria ter um relacionamento com o homem. E antes, antes ainda da queda do homem e da mulher, a gente percebe que Deus vinha conversar com o homem ao virar do dia, né? Se não me engano. Então, desde o início, a gente percebe que Deus queria um relacionamento com o homem. E aí eu vou, aqui no meu tópico, foi o, cadê? Foi o G, H1 e 2, né? Aí fala assim, ó, Deus não está louco com você, e sim por você. Lá, quando eu li isso daqui, a primeira coisa que eu lembrei foi daquele versículo que está em Lucas 9:23, que diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando a gente ouve um versículo desse e algumas palavras na Bíblia, dá um sentido assim que é um fardo servir a Deus. Para algumas pessoas, alguns versículos na Bíblia dá comichão no ouvido. Algumas pregações do nosso bispo dá comichão no ouvido de algumas pessoas. Porque as pessoas, elas querem só aquele Deus bonzinho, aquele Deus amoroso, carinhoso. Só que a vida com Deus, ela é uma vida difícil. A Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições, Jesus falando. Mas também Ele fala para nós termos bom ânimo, né? Porque nós não estaríamos só, porque Ele venceu. Enfim, assim, então tem as duas vertentes sempre na palavra. Aqui fala: Deus não está louco com você, e sim por você, né? Aí, em João 15, diz assim, ó, para complementar isso aqui que eu estou dizendo. 15 e versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aí no 7 vai dizer assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aí, lá no 13 vai falar assim, ó: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então eu acredito que, aqui como diz esse versículo, no versículo 7 diz: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Só quem se preocupa com alguém de verdade é que dá esse direito. Você pode pedir o que você quer, pede tudo, mas tem uma condição: se nós estivermos nele, né? Aí vai dizer aí no próximo, há uma forma mais fácil de reacender, né? Acho que é essa chama, que comece a pedir que ele lhe dê essa paixão e continue pedindo até que o tenha. Um pouco acima nos tópicos anteriores, né, que algumas pessoas leram, está falando sobre Davi ou algumas outras pessoas que, no caso Davi, que, né, anelo, anseio, tenho sede, tenho fome desse relacionamento com Deus. Na Bíblia, quando a gente lê a história de Davi, fica muito claro que esse relacionamento de Davi com Deus, por Deus, era uma questão de ansiedade pela presença de Deus,
era uma questão de anseio mesmo, de sede, de fome por isso, por esse relacionamento. Tanto é que quando Davi tem uma queda por questões físicas ali com Batseba, quando ele começa a perceber que a presença de Deus sumiu assim, né? Aquele vazio, aquele silêncio de Deus com ele, ele vai diante de Deus e fala: Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo. Eu entendi isso daqui, né? Comece a pedir até que Deus lhe dê de volta, né, essa paixão, né? Então, como Davi fez, ele falou: Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo, e peça até que tenha de volta. A bispa pregou domingo, ela trouxe uma palavra que eu achei muito interessante. Em um dos tópicos que ela falou que Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, né? Porque antes não era assim. Então, esse relacionamento tem que ser algo íntimo mesmo, né? Entre pai, filho, amigo, entendeu? Quando Jesus ensina os discípulos a orar, ele falou assim: orais assim, Pai nosso que estás no céu. Então eu acredito que esse relacionamento que aqui está falando, nós temos que ter com Deus, uma coisa mais íntima, uma questão mais íntima. Aí o 2 fala assim: faça, escrevi igual médico aqui, esta oração esta oração ao longo do dia. Querido Deus, mais do que qualquer outra coisa, quero conhecê-lo intimamente. Então, esse anseio, essa palavrinha que ela vai vir agora, eu vou concluir aqui bem rápido, que eu acho que tomando tempo de todo mundo já. Esse meu tópico aqui de falar, ele vem de encontro com o que todo mundo falou aqui, que eu fui anotando, né? A questão da redenção é o que importa para Deus. Isso falou que Deus não quer que ninguém se perca. Quando a gente tem um relacionamento no começo, né? A gente quer cuidar da pessoa, a gente tem aquele sentimento de cuidado por ela. Então a gente está o tempo inteiro preocupado, você não quer que se machuque, você não quer que se perca, você não quer. Então isso são características de um relacionamento íntimo, né? De intimidade num relacionamento. Que nós comuniquemos o Evangelho, né? Isso também falou essa parte aqui. E que nós comuniquemos. Quando a gente está namorando no começo, quando é um relacionamento novo, igual foi falado aqui, você fala para os seus amigos: cara, estou namorando uma pessoa show, isso aqui, tem os olhos verdes, não sei o que, os olhos castanhos, a menina cheirosa, isso aqui, simpática. Você quer falar desse relacionamento. E da mesma forma, a gente deveria fazer isso, mas muitas vezes nós não fazemos, né? Deveríamos fazer isso da palavra de Deus para as pessoas, e muitas vezes nós não fazemos. Aquele que é amigo de Deus se preocupa com as coisas do reino, né? Quando a gente tem um relacionamento que a gente é novo nele, a gente está o tempo inteiro preocupado, né? Será que comeu? Será que chegou bem em casa? Será que não chegou? Será que, nossa, demorando, não me ligou hoje ainda, aquela coisa. E essa ansiedade por um relacionamento com Deus, muitas vezes tem faltado. A Bíblia fala lá em Salmos 1, em versículo 2, o versículo 1 fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, se assenta na roda dos escarnecedores, né? Antes, no versículo 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Hoje a gente praticamente tem visto os cristãos não terem mais prazer nas coisas de Deus, não terem mais prazer nas leis do Senhor. Eu li, na última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre Provérbios 3, que dizia também a respeito dessas coisas, né, de guardar os mandamentos, os preceitos do Senhor. Então é isso, praticamente. Devemos estar preocupados com o reino, já falei. Ter uma amizade de qualidade com Deus. Isso daqui foi o que a Mariana falou ali, que ela foi pesquisar rapidinho, que queria dizer a palavra que ela falou, tinha a ver com qualidade. Quando a gente tem uma amizade de verdade, é uma amizade de qualidade. Quando a gente tem um amigo de verdade, você está preocupado com o cara, com a pessoa, com a menina. Você manda um WhatsApp, você faz uma ligação, no dia do aniversário você liga pessoalmente, você faz uma surpresa, essas coisas, elas têm a ver com qualidade, né?
Se você pode fazer alguma coisa por aquela pessoa, você vai fazer sem esperar nada em troca. Isso é amizade de qualidade, né? E quase que por último aqui, deixa eu ver aqui, devemos ter paixão por Cristo, né? Foi dito aqui, o Eduardo também falou essa questão da paixão por Cristo. No começo, um relacionamento que está num começo que ele é feito da paixão, aquele sentimento de você estar ansioso por chegar o momento de ver a pessoa, de estar com ela, dela te ligar, isso tudo tem a ver com paixão, né? Que muitos crentes não têm mais isso pela obra de Deus, pela casa do Senhor, né? Em Salmos vai dizer: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Muitos não têm mais essa alegria de vir para a casa de Deus, faz disso um fardo, né? Uma obrigação. Nossa, eu tenho que... E quando vai sair com o crush, né? Não, nossa, vejo já a hora. Então, isso tudo tem a ver com paixão e desmanzelo com a obra também. E deixa eu ver aqui por último. Penúltimo. Você está tão perto de Deus quanto escolheu estar. Isso aqui tudo tem a ver com o que eu estava falando ali. Eu ouvi uma vez uma daquelas ilustrações que o bispo gosta de fazer na rádio lá, que fala: pai foi andar com o filho no centro da cidade, o filho ainda pequeno, e viu um avião bem pequenininho lá no céu, e ele falou assim: olha pai, tamanho daquele avião. Aí o pai falou para ele assim: ó, filho, Deus é daquele tamanho ali. O filho ficou encucado assim, falou: nossa, estranho, né, andando no centro da cidade. Alguns meses depois eles tiveram que ir num aeroporto. Chegou lá, o menino viu um avião enorme, grande pra caramba. Aí ele falou: nossa pai, você falou que o avião era daquele tamanho, mas olha o tamanho desse avião. Ele falou: filho, é porque você está perto. Antes ele estava lá em cima, agora ele está aqui pertinho. Então, Deus é pra gente dessa forma. Quanto mais perto de Deus nós estamos, maior pra gente também Ele vai ser. E por último aqui, não se surpreenda, isso aqui estava no tópico do Eduardo, não se surpreenda se Deus permitir algumas provas em sua vida. Aí você fala assim: poxa, mas como assim? Deus é vingativo dessa forma? A Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso significa que também os nossos sentimentos são parecidos com os dele. Se alguém pisa no teu calo, você não vai ficar feliz. No primeiro instante você vai ficar meio, revoltado, meio nervoso, meio bravo. Isso são coisas de pessoas normais, assim, naturais. E se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, eu entendo dessa forma. Termina aqui. Arthur. 5. Seu relacionamento mais importante. Não há nada mais importante do que desenvolver um relacionamento com Deus. Eu pensei assim: um anjo, ele não faz nada com pressa. Então nós não devemos fazer. Jesus, ele não fazia. E aqui no 3, na B, Deus fica mais alegre quando fazemos pequenas coisas para Ele por amor. Mas às vezes a gente está com muita pressa, a gente joga a palavra pro ar, aí Deus acaba nem recebendo, Ele nem recebe. E não é fácil desenvolver um relacionamento com Deus, mas o que Ele quer é uma sinceridade e amor. Já está para pregar no próximo curso de jovens, já, hein? Já é um pregador. Cláudio. 6. Seu relacionamento mais importante. E 2. Você perdeu a coisa mais importante da sua vida. Pode fazer algo a respeito disso a partir de agora? O relacionamento, se você aqui seria mais para a humanidade, né? Se a gente voltar lá no início de tudo, o ser humano ele tinha uma relação com Deus, né? No princípio. E através da desobediência, esse relacionamento acabou lá atrás. Mas Deus não abandonou o ser humano. E por ele não ter abandonado, lá na frente veio Jesus Cristo para nos dar mais uma oportunidade. E através dessa oportunidade, precisamos apenas levantar a mão e aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador, seguir o seu mandamento. E devemos seguir firme
acreditando que o Senhor existe de verdade, porque, como diz em Tiago 4, né? 8, 8, parte A, chegares a Deus e Ele se chegará a vós. Então, para isso precisamos, para ter um relacionamento novamente com Deus, a gente que precisa chegar a Ele. E hoje, o que a gente perdeu mais importante mesmo no dia de hoje, atrasar e buscar Deus, é tempo. O tempo a gente não vai recuperar nunca. E o que eu posso fazer a partir de agora é seguir firme, acreditando e não olhando nem para a direita nem para a esquerda. Seguir firme em frente. Amém. Então, resumindo essa parte aí do Arthur junto com o Cláudio, Deus ele não aceita relacionamento com parcialidade. Não é só um pouquinho. Seu relacionamento com Deus tem que ser inteiro. Pela metade não vai funcionar. Então você pode chamar Deus de egoísta, ciumento, o que você quiser. Deus ele não quer imparcialidade. Ele quer você por inteiro. Se você está dando para Deus só a sobra ou só o resto, já está dando tudo o quê? Já está dando errado. Porque Deus não aceita imparcialidade. Então, se você perdeu, como o Cláudio está falando agora, se você perdeu o mais importante, o que você perdeu mais importante na sua vida? O relacionamento com Deus. Então, Deus ficou em que lugar? Aí ele fala assim, o que você pode fazer a respeito? A parte final do Fabinho lá, Jeremias, capítulo, sei lá das quantas. 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares, mas é de todo o coração, é inteiro. Deus não quer metade de nada. Se você buscar inteiro, você vai encontrar. Por isso que eu, na parte do Fabinho, ensinou uma oração lá para você fazer lá. Querido Deus, mais do que qualquer coisa, eu quero conhecê-lo intimamente. Se você estiver conhecendo Deus na parcial, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, essa lição de hoje, que você tire isso aí para a sua vida. Desenvolvendo amizade com Deus. Parei aqui para você que está assistindo, que vai para o YouTube, isso aqui tudo, vocês